Então, acho que agora já está gravando. Bom, pessoal, a gente tem bastante trabalho hoje. Como o trecho do texto que a gente estava lendo na última vez estava muito carregado de referências, né? Eu resolvi trabalhar um pouco essas referências para a gente poder acompanhar melhor o texto, né? E, inclusive, eu coloquei lá no Google Classroom um novo texto do Agamben, né? Que é A Coisa Mesma, né? Então, vou ver se eu falo um pouquinho sobre esse texto. E também, além desse texto, eu também faço referência a um texto que eu não coloquei lá, mas que eu trabalhei nos semestres anteriores, que é o Prefácio de Infância e História. Prefácio esse que também se chama, também tem por título Experimentum Lingue, né? É um prefácio que eu já trabalhei bastante nos semestres anteriores, mas a gente tem um trechinho dele que tem muito a ver com esse texto do Agamben, A Coisa Mesma, né? Que está lá nessa coletânea de ensaios e conferências que se chama A Potência do Pensamento, né? Vou colocar aqui no modo de apresentação de tela inteira. Ok. Então, pera lá. A coisa mesma. Então, eu coloquei esse. O texto está nesse livro, né, que foi publicado pela Autêntica, né, editora. Eu fiz a revisão dessa tradução, né? Na verdade, era uma tradução portuguesa que já estava publicada em Portugal, mas para a gente publicar no Brasil, a editora me pediu que fizesse uma revisão. Eu fiz uma extensa revisão. E aí o primeiro ensaio logo se chama A Coisa Mesma, né? E nesse trecho que a gente estava trabalhando, né, da última vez, né, que é na resenha, né, que o Agamben faz do livro do Guy Lardot, né? Esse texto não tem um título, né? Ele é só uma resenha, né? Começaram a surgir referências à Carta Sétima de Platão, né? E esse texto do Agamben, né, A Coisa Mesma, é uma leitura da Carta Sétima de Platão, né? Não só da Carta Sétima, né? Ele faz referências a outros textos do Platão. Esse ensaio é um ensaio de 1984, né? E ele é uma conferência que o Agamben fez em 1984, portanto, ele é anterior a essa resenha aqui de 5 anos. Então, quando o Agamben fala aqui sobre a Carta Sétima, ele está fazendo referência a essa conferência que ele tinha feito, né? Assim como ele também vai fazer referência a ela
nesse texto que é o Experimentum Linguae, né? Que é o prefácio que ele escreveu em 1989, portanto, no mesmo ano da resenha, né? Que ele escreve sobre o livro do Guillardot, né? Então, aqui nesse prefácio, né? Para o qual ele dá esse título de Experimentum Linguae, ele faz de novo algumas referências a esse texto, né? A coisa mesmo. Então, vou fazer um certo passeio por esses três textos hoje, tá? Mas eu queria também retomar um pouco o. Deixa eu ver se está aqui, acho que não está aqui. Eu queria retomar um pouco o livro do Jean-Claude Meuner, Os Nomes Indistintos, que funciona como uma referência fundamental do Agamben para entender os três registros lacanianos, né, do real, do simbólico e do imaginário. Tá? Então, bastante coisa para hoje, vamos ver o que a gente consegue avançar. Tá? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é fazer uma correção, uma coisa que eu disse da última vez. E quando o Agamben diz assim, quando ele começa o comentário, né, depois de fazer a citação da passagem do livro do Jean-Claude Meuner, ele diz: a tese tem, como se sabe, uma particularidade. Já tô... As três instâncias ou escansões ou rodinhas que articulam só valem pelo nó dito borromeano que topologicamente as liga. Eu fiz uma observação que estava errada. Quando eu questionei o uso dessa palavra topologicamente pelo Agamben, dizendo que topologia e teoria dos nós eram coisas distintas. Né? Mas, na verdade, eu fui pesquisar sobre isso e, na verdade, eu fiquei sabendo, né, fazendo uma pesquisa no Wikipedia, né, que a teoria dos nós ela é uma parte da topologia geométrica, que é uma parte da topologia geral. Né? Então, ou seja, ela faz parte da topologia. Então, o Agamben ele está certo quando ele diz que topologicamente as liga, né? Ou seja, que essa ligação entre os três registros, né? Essa ligação borromeana, né? Essa ligação através de um nó borromeano, né? Isso é o nó é um objeto topológico, se a gente pode falar assim, tá? Então, eu queria fazer primeiramente essa correção, assim como eu também queria corrigir uma coisa que no primeiro momento eu não dei ênfase suficiente, mas fazendo as leituras que eu estou fazendo, né, por conta desse curso, né, e essas leituras, quando eu achar que eu tenho alguma coisa para trazer mais concreta para vocês, e eu vou trazer, tenho feito algumas leituras sobre o seminário 22, né, que é o seminário, o Real Simbólico Imaginário, né? E realmente me parece que esse seminário é uma das referências fundamentais para o Jean-Claude Meuner avançar as colocações dele. Né?
que a primeira referência ao nó borromeano no seminário de Lacan, ela acontece, como eu já tinha dito, no seminário 20, né? Ou seja, o encore, né? Tradução brasileira, mais ainda. Mas é só na última lição, né, desse seminário que, nesse capítulo exatamente que se chama Rodinhas de Barbante, né? Rond de ficelle. É só nesse último capítulo que o Lacan introduz a ideia de uma amarração borromeana entre os três registros, né? Mas isso vai ser realmente trabalhado nesses dois seminários, né? Que é o seminário 22 e o seminário 23, que é o Joyce Le Sant'Anne, né? Joyce Le Sant'Anne. Esse seminário 23, ele já está publicado na França, já está traduzido no Brasil, mas o seminário 22 ele permanece inédito até hoje, em livro. O acesso que a gente tem a ele são por edições que a gente chama de piratas, né? Ou seja, alguns psicanalistas franceses que têm acesso às cópias estenografadas do seminário e também a bandas sonoras, né, a fitas, documentos sonoros, né, tentam fazer edições, né, porque vocês sabem que a pessoa que é oficial, né, que vamos dizer, que tem essa autoridade, né, é o sogro, né, do Lacan, né, o filósofo psicanalista que casou com a filha dele, que é o Jacques Alain Miller, né, que é o editor e herdeiro, né, do legado do Lacan, né? E o Jacques Alain Miller, ele que é incumbido dessa tarefa, mas ele, por exemplo, já tem muitos anos que ele não lança nenhum seminário do Lacan, né? Enfim. Então é difícil trabalhar com seminário ainda não estabelecido, sabe? Mas eu estou tentando me aproximar desse seminário, né, por conta desse curso que eu estou dando para vocês, né? E assim que eu tiver algum elemento, eu vou trazer, tá? Mas, de qualquer modo, ele parece ser uma das referências fundamentais, né, do Jean-Claude Milner, né? Das colocações do Jean-Claude Milner nos nomes indistintos. Então, o que eu gostaria de fazer hoje é fazer um certo passeio, destacando algumas passagens desse primeiro capítulo do livro do Jean-Claude Milner, Os Nomes Indistintos, que eu coloquei, acho que há umas 2 semanas atrás, para vocês lá no Google Classroom, tá? Então, eu vou realmente... eu não vou ler, obviamente, o capítulo inteiro, é um texto bastante difícil, né? Eu vou destacar alguns pontos que eu acho que talvez possam ajudar a gente a entender o comentário do Agamben, né? Alguns desses passagens são explicitamente citadas, né? Indiretamente citadas pelo Agamben no texto dele, tá? Tanto nessa resenha que a gente está lendo, quanto na conferência que ele apresenta um ano depois no colóquio Lacan com os filósofos. Então, eu acho que então, eu vou chamar a atenção logo aqui na primeira página, na página 7, ele diz assim:
Assim, do fato de haver semelhante, né, então ele está falando que o que institui o imaginário é essa suposição de que há semelhante. Né? Chamei a atenção de vocês, dos vários modos que vocês podem entender isso. Né? Assim, seja que a própria relação com o meu semelhante, né? É uma relação imaginária, né? Porque ela é uma relação que se baseia numa imagem, né? Isso quer dizer, ela é uma relação especular, né? Ela é um espelhamento, né? Mas mesmo a relação que você pensa entre a imagem e aquilo que ela representa é também uma relação de semelhança, né? Ou seja, a relação que se estabelece entre uma imagem e uma coisa a suposição é que é uma relação de semelhança. Diferentemente, né? Então, a relação entre imagem e coisa, diferentemente da relação entre palavra e coisa, que não é uma relação de semelhança, né? Então, sempre que... Então, a semelhança é o traço através do qual o Jean-Claude Miller caracteriza o imaginário, né? E aí, num determinado momento, ele diz assim, do fato de haver semelhante, concluiremos, e aí eu pulo toda essa parte e vamos para o final. Ele diz, concluiremos, enfim, que há representável, já que a representação nada supõe a não ser a similitude e a relação, né? A similitude, a semelhança, né? Mas o que é mais interessante é exatamente isso que ele diz no final desse parágrafo, quando ele diz que o todo do representável é exatamente isso que nós chamamos de realidade, né? Então, isso é um ponto importante, assim, é que para o Lacan, isso desde o início, a realidade é sempre da ordem do imaginário. Então, isso que nós chamamos de realidade é sempre da ordem do imaginário, né? Diferentemente, isso quer dizer que há para Lacan uma diferença radical entre realidade e real, né? Ou seja, a realidade não é real. A realidade é fundamentalmente uma realidade imaginária. Imaginária quer dizer... Vê, dizer imaginário e dizer simbólico, eu chamei a atenção de vocês para isso, né? Então, quando você diz que uma coisa é simbólica ou quando você diz que uma coisa é imaginária, esses são dois modos distintos de dizer que ela não é real, né? Basicamente, eu acho que a informação mais básica que está em jogo aí é exatamente essa oposição com o real. Só que na distinção entre simbólico e imaginário, existem dois modos aí de não ser real, né? Então, que são diferentes. Por quê? Porque no caso do imaginário, embora o imaginário não seja real, ele pretende ter uma relação de semelhança com o real, né? Ser uma imagem do real, né? Enquanto que o simbólico ele não tem nenhuma pretensão nesse sentido, né? Ou seja, as palavras não têm nenhuma relação de semelhança com as coisas, né? Então, esse ponto aqui ele é um ponto muito importante que ele coloca desde o início, né? É que isso que nós chamamos de realidade já é sempre... Então, você pode dizer... A realidade seria uma representação do real. Tá? Então, como ele diz, o todo do representável, né, é o que nós chamamos de realidade. Tá? Então, esse é um primeiro ponto do texto dele que eu
gostaria de marcar, né? Porque isso é uma coisa que não é intuitiva, que não é evidente, né? Mas que é uma oposição importante para a gente entender o Lacan, né? Que é essa oposição entre realidade e real, né? Porque, ou seja, porque a realidade, quando a gente pensa na realidade, né? A realidade ela é uma imagem, né? Nós temos uma imagem da realidade, enquanto que do real não há imagem nenhuma. O real, então, se a realidade é o todo do representável, o real, para Lacan, é o irrepresentável. Ou seja, não existe representação do real. Né? O real só se dá como o irrepresentável. Né? Do mesmo modo que no campo da linguagem, no campo do simbólico, ele vai se dar como o indizível. Né? Então, aqui sempre tem essa dimensão do impossível, né? Porque a marca do real para Lacan é sempre o impossível, né? Então, toda vez que eu encontro uma impossibilidade, para Lacan eu estou encontrando um real, né? Então, como se o simbólico e o imaginário fossem dois modos diversos de não ser real, né? Então, isso seria um primeiro ponto do texto, né, que eu gostaria de destacar. Um outro ponto, aqui na página 8, né, é, é quando ele diz, em particular, entendemos pelas três suposições, dois pontos, que nada pode ser imaginado, isto é, ser representado a não ser por I, ou seja, a não ser pelo imaginário. Nada pode existir a não ser por R, né? A não ser por real. E nada pode se escrever ou dizer a não ser por S, pelo simbólico. Né? Nada, isto é, nem tampouco a suposição homônima. Assim, o imaginário só se imagina pelo imaginário, o real só existe pelo real, o simbólico só se escreve pelo simbólico. Né? Então, isso aí diz muito radicalmente de um ponto sobre o qual a gente insistiu bastante nas últimas aulas, que é esse fato de que esses três registros eles são totalmente heterogêneos uns em relação aos outros. Né? Ou seja, o real não tem nada a ver nem com o simbólico, nem com o imaginário, o simbólico não tem nada a ver nem com o imaginário, nem com o real, e o imaginário não tem nada a ver nem com o real, nem com o simbólico. Né? Daí, né, surgia exatamente a questão de como é que esses três registros, essas três instâncias, como é que elas se relacionam. E é aí, nesse momento tardio do ensino do Lacan, que ele propõe essa ideia, essa suposição, essa tese, bom, como quer que você queira chamar isso, de que a relação entre eles é uma relação de nó, há uma amarração. Mas não é uma amarração qualquer, é uma amarração borromeana, em que, a rigor, nenhum dos círculos de barbante está ligado, amarrado a nenhum outro individualmente. Mas eles estão amarrados de tal modo que é sempre através de um terceiro com o qual ele não está ligado que ele se liga a um segundo. Né? Isso que é a lei da amarração borromeana. Né? Então, o que é interessante aí, né, da última vez eu trouxe o nó que eu tinha feito, né, para mostrar isso, né, quer dizer, tem alguma coisa aí paradoxal, né, mas esse paradoxo ele é sempre uma característica dos objetos topológicos, né? Os objetos topológicos, eles
eles têm essa característica de pôr totalmente em questão aquilo que seria uma geometria mais imaginária, que é a geometria euclidiana, né? Que é uma geometria que trabalha com o dentro, com o fora, né? Com as três dimensões do espaço, etc, etc, etc. Né? Então, a topologia ela trabalha nesse sentido com objetos que escapam a essas características dos objetos euclidianos. Né? Então, elas vão trabalhar com o espaço não euclidiano. Né? E o nó é um desses objetos. Né? Então, é muito importante que ao mesmo tempo, isso amarra, mas amarra mantendo uma não amarração fundamental. Né? Então, quando ele diz aqui, reciprocamente, nenhuma das suposições é acessível a partir de nenhuma das outras. Tá? Eu não tenho acesso ao real através do simbólico, nem acesso ao simbólico através do imaginário, nem acesso ao imaginário através do real. Né? Assim, nada das similitudes de I é acessível para representar o discernível da suposição S. É obrigatório aqui um discernível puro que não deva nada ao semelhante nem ao dessemelhante e seja indiferente a toda propriedade distintiva. Então, ele vai insistir o tempo todo para essa heterogeneidade radical, vamos dizer assim, né? Onde ele diz, da mesma forma, nada de R pode se obter nem de I, nem de S. Tá? Então, o imaginário não é um modo de acesso ao real, o simbólico não é um modo de acesso ao real, nem o real é um modo de acesso ao simbólico ou ao imaginário. Né? Então, aí ele vai dizer aqui, mantendo nesse mesmo raciocínio, paralelamente em I, né, no imaginário, para um ser tomado no tecido do representável e do possível, o real aparecerá como o irrepresentável e o impossível como tais. Né? Isso que eu já tinha observado antes. Assim, ali onde I instaura o espaço e o tempo como modos especificáveis da relação, né? Então ele aqui está jogando claramente o espaço e o tempo para alguma coisa da ordem do imaginário, né? Da representação. Nesse sentido, não está muito longe do Kant, né? Cujo cruzamento determina a forma de todo acontecimento possível, R decidirá como o fora de espaço, do qual certas topologias constituem metáfora, como o fora do tempo, de que um instante marca a data, como o fora de acontecimento que o puro encontro realiza. Né? Então, se o imaginário é aquilo que determina fundamentalmente o espaço e o tempo como modos especificáveis da relação, o espaço aí entendido como esse espaço euclidiano, né, das três dimensões, esse tempo entendido como esse tempo cronológico, etc., né, o real aparece como alguma coisa da ordem de um fora desse espaço. Então, por isso que, a partir de um momento, o Lacan começa a fazer recurso a esses objetos topológicos, exatamente porque esses objetos eles falam de uma outra espacialidade, vamos dizer assim. Né? Então, do mesmo modo, ele vai dizer, diante de S, do simbólico, que distingue, e de I, que liga, R é, portanto, o indistinto e o disperso como tais. Né? Então, R vai funcionar, né, o real vai sempre funcionar como uma espécie de negativo de I e de S, né, do imaginário e do simbólico. Né? Mais à frente, só para destacar algumas passagens que eu acho passagens que são mais assimiláveis e trazem informações, acho que importantes.
Ele vai dizer assim, ó, o fato de os três anéis serem indestrutíveis da mesma maneira pode ser imaginado dizendo que eles estão enodados, amarrados, né? Ao que se acrescenta que estão enodados borromeanamente, amarrados borromeanamente. Sabemos o que isso significa, que é impossível, é o real do nó, né? Então, toda vez que você tem um impossível, você tem um real. Então, sabemos o que isso significa, que é impossível, o real do nó, desfazer um dos círculos sem que, pelo mesmo golpe, os outros dois, e eles são distinguíveis, né? E isso é o simbólico do nó, sem que, mesmo golpe, os outros dois fiquem soltos. Assim, imagina-se para a representação, é o imaginário do nó, o seguinte, que nada existe como real, que não deva, como tal, se escrever a ponto de aí valer o impossível de ser descrito e se representar a ponto de aí valer o irrepresentável, né? Então, todo o que ele está colocando aqui é que sempre o real vai aparecer como esse impossível de se escrever, esse impossível de dizer, ou esse impossível de se representar, tá? Nada se subtrai a essa necessidade borromeana que o nó representa, muito menos o próprio nó, que, como vemos, aí essa passagem aqui é uma passagem que o Agamben está citando indiretamente, né? Quando ele diz o próprio nó que, como vemos, o próprio nó é igualmente real, já que existe um impossível marcando o desenodamento, né? A desamarração. O nó é simbólico, já que os anéis se distinguem por letras R, S, I, né? E as letras são do campo do simbólico. E imaginário, já que os anéis de barbante podem fazer dele uma realidade manejável, né? Então, esse nó ele é ao mesmo tempo real, simbólico e imaginário. Mas até cada anel, R, S ou I, é como tal real, já que é irredutível, simbólico, já que faz um, imaginário, já que faz anel. De modo que o nó tem em cada um dos seus elementos as propriedades que, como conjunto, ele enuncia, né? Então, essa passagem aqui é uma passagem citada indiretamente pelo Agamben no comentário dele, né? Ou seja, que o nó tem as características dos três registros, né? Eu posso pensar, o nó não só é um nó entre o real, simbólico e imaginário, mas o nó, enquanto tal, é ao mesmo tempo real, simbólico e imaginário, e cada um dos nós também é real, simbólico e imaginário. Eu posso fazer uma abordagem real, simbólica e imaginária disso, né? Então, por exemplo, quando o Freud fala, e o Lacan chama a atenção disso lá na conferência dele, na conferência o Simbólico Imaginário Real, quando o Freud fala que o sonho é um rebus, ele está dizendo que eu tenho que ler aquela imagem como se fosse um significante, como se fosse uma palavra. Portanto, eu tenho que reduzir aquele imaginário a um simbólico, né? Então, do mesmo modo como no sonho, em muitos momentos pode aparecer ali um impossível, né? Alguma coisa que eu não tenho nem imagem para aquilo, eu não tenho nem palavras para aquilo. Então, isso seria um modo de aparecer ali, de aparecimento de um certo real ali no sonho, né? Então, ele vai chamar atenção para um outro ponto, né? Que ou seja, na medida em que esses três registros são tão heterogêneos, né, a gente fica se perguntando como é que eles, então, podem se articular, como é que eles podem se amarrar, né? Mas também a gente também tem que colocar a questão de como é que eles podem se desamarrar, né? Ou seja,
tanto a amarração quanto a desamarração são questões, vamos dizer assim, né? Ou seja, elas têm que ser entendidas, né? Tanto a amarração quanto a desamarração, tanto o enodamento quanto o desenodamento, né? Porque o borromeanismo do, do nó, ele não é descrito apenas pelo modo como ele, como se dá a amarração. Não é, a rigor, explicar como é que esses três registros estão amarrados, para eu explicar isso, eu tenho que já trabalhar com a ideia da desamarração, do desenodamento. Isso quer dizer, para eu explicar qual é o nó, eu tenho que cortar um deles para mostrar que eles estão amarrados de tal modo que se eu cortar um, os outros dois também se desamarram. Então, isso é uma característica do borromeanismo, né? É que a amarração ela já é definida em função do que acontece quando eu desamarro, né? Então ele diz assim, quando ele diz o nó real do borromeanismo, né? Esse nó real do borromeanismo, ele brota num instante. Basta que se evoque a eventualidade de que um dos anéis possa ser desfeito, né? Então, é por isso que há essa necessidade disso que eu fiz da última vez, de que vocês só têm efetivamente como compreender o nó, de como essas três rodinhas de barbante estão amarradas, quando eu corto. Né? Então, o corte, ele está, isso que ele está chamando, evoque a eventualidade de que um dos anéis possa ser desfeito. Né? Então, essa eventualidade, ela tá inscrita na própria definição do nó. Né? Vocês sabem que quando você vai lá no Wikipédia, né, procurar sobre o nó borromeano, ele diz que o nó borromeano ele é encontrado em manuscritos do século VIII, né? Então, o nome Borromeu, quer dizer, embora você tenha registros anteriores, né? O nome Borromeu, o nome enlace borromeano tem origem no brasão de armas da família aristocrática Borromeu, estabelecida no século XV, no norte da Itália, onde aparece discretamente um pequeno quadro azul próximo à imagem de um cavalo. Então, essa família que escreve, né, que cria esse brasão, né, ela cria exatamente para ilustrar isso, né, que essas três famílias elas estavam juntas de modo que se uma delas saísse, as outras três também se desligariam, né? Então, essa perspectiva do desligamento, da desamarração, do desenodamento, ela é constitutiva da própria ideia do nó borromeano, né? E aí, essa ideia do instante, ela também é importante. Por quê? Porque ele vai articular o instante como sendo a dimensão real do tempo. Né? Ou seja, é no instante que o nó se desfaz. E é sempre nesse instante que o nó se desfaz que o real propriamente dito, o real fora da amarração com o simbólico e com o imaginário, que ele se dá. Né? Então, nesse instante, né, então, por exemplo, isso me lembra muito um texto da minha orientadora de mestrado e doutorado, né, a Carmen Lúcia Magalhães Paz, né, que morreu há 2 anos atrás, né, e o primeiro texto dela que eu li e que me fez querer estudar com ela e ser orientado por ela, né, é um texto que foi publicado na Revista Brasileira de Filosofia, que é uma publicação que nem existe mais, que era um texto sobre o instante na caverna,
que era só sobre a questão de um termo grego, né, que é o exíphenes, né, que é um termo que quer dizer instantâneo, instantaneamente, né? E ela faz toda uma leitura mostrando que os momentos de mudança ali no mito da caverna é sempre exíphenes, é sempre num instante. É num instante que o escravo, né, vamos dizer assim, né, o prisioneiro da caverna, né, é num instante que ele se volta para trás. Né? É num instante que ele... todas as mudanças, elas se dão sempre num instante. Portanto, elas se dão sempre num certo advento do real, em que a realidade, né, vacila, em que aquilo que eu considero ser a realidade vacila e abre essa possibilidade de que eu, por exemplo, olhe para trás, né? Então, o Jean-Claude Miner diz, nesse instante que tem a estrutura de um corte, né? Então, essas duas palavras são muito importantes, né? Porque corte também é um significante importante para Lacan, para pensar o real, né? Ele sempre vai pensar o real como corte, né? Então, nesse instante que tem a estrutura de um corte, tal anel revela ser aquele pelo qual os outros se mantinham. Né? Então, é só quando eu corto que se mostra que esse anel que foi cortado é ele que mantinha os dois outros ligados, mesmo que ele mesmo não estivesse ligado a nenhum deles diretamente. Né? Então, esse ponto desse instante, desse corte, é aí que o real vai ser pensado, né? Mais uma passagem que ele continua falando, né, na página seguinte, né, página 12. Ele vai dizer, o borromianismo só existe por esse instante do desenodamento, no qual, por um único corte, os anéis são dispersos. Né? Então, a própria amarração ela não existe senão a partir desse instante de desenodamento. Né? Então, o borromianismo, para eu entender que tipo de laço, que tipo de nó é o borromianismo, eu tenho que entender, trabalhar o tempo todo a partir dessa ideia, desse instante do desenodamento, no qual, por um único corte, os anéis são dispersos. Quem não vê que essa dispersão nada mais é que o real em si mesmo, tal como o imaginário se esforça em representá-lo. Então, num certo sentido, isso que eu fiz da última vez aqui, que é trazer os barbantes e cortar, isso é uma tentativa imaginária de fazer vocês entenderem, verem o que é essa dispersão que é o real em si mesmo. Né? Eu não tenho como, ou seja, eu estou fazendo um recurso ao imaginário para falar disso quando eu trago esses barbantes, quando eu corto. Né? Então, mas de qualquer modo, quando ele diz essa dispersão nada mais é que o real em si mesmo. Então, quando ele fala o real em si mesmo, ele está dizendo o real agora que eu não tenho mais nem o simbólico, nem o imaginário para me relacionar com ele, para me amarrar a ele. Né? Pois é preciso garantir a um só tempo que nada de S nem de I dá acesso a R. E que nada de simbólico nem de imaginário dá acesso ao real. E que é essa a essência do nó, o ser falante é incessantemente solicitado a imaginar R. Né? Então, embora nada de S nem de I dê acesso a R, nós todos somos incessantemente solicitados a imaginar o real, a produzir imagens do real, a se relacionar com o real através de imagens.
não só através de imagens, mas também através também de símbolos, de significantes, né? Então, essa amarração, né, ela só se dá para o ser falante, né? Aí ele vai dizer, para todo ser capturado pela representação, portanto, pelo imaginário, a irrupção de um tal instante só pode suscitar um afeto, o horror. Né? Isso é importante porque o Agamben vai falar em vários momentos desse afeto, né? Que, vamos dizer, está muito próximo disso que na obra do Lacan responde pela angústia. Né? Então, isso é um tema que caracteriza o Lacan, mas que caracteriza também é uma vertente, né? O Heidegger, o Freud, o Kierkegaard, né? Então, todos esses pensadores são pensadores, todos esses autores, né? Melhor dizendo, talvez, eles são, vamos dizer que se a dúvida o Heidegger trabalha isso um pouco lá no Que é Isto da Filosofia, né? Se a dúvida é o patos fundamental da modernidade, e se o espanto, né, é o patos fundamental da filosofia grega, né, tanto para Platão quanto para Aristóteles, a gente pode talvez dizer que o patos fundamental da filosofia do século XX, ou melhor, da virada do século XIX para o século XX, né, é a angústia. Né? Eu acho que essa que é a, e aí um dos modos também que você tem de entender essas filosofias, né, é a diferença entre elas, a diferença até, para usar uma outra palavra do Heidegger, a diferença epocal entre elas, né, é essa diferença de patos. Né? Assim como a Idade Média também vai ser marcada por um outro patos, né, que eu não sei qual que a gente poderia chamar, se a gente pensar, por exemplo, que a fé é um patos, né, mas enfim. Essa questão do patos, do afeto, né? Ela é uma questão fundamental. Né? Então, a essa experiência quer dizer, esse instante, né? Esse instante, por exemplo, que muitas pessoas pensam que é um instante que está sendo representado no livro, no quadro do Munch, né? O grito, né? Como se fosse esse instante, né? Isso é uma leitura possível, né? Do quadro, né? Ou seja, a esse instante de desenodamento, né? Corresponde um afeto. E esse afeto é o horror, né? Então, como se fosse o horror, como se fosse essa resposta ao encontro com o real em si mesmo, né? Então ele diz, o horror, nome que damos, na falta de melhor, ao que, em um ser marcado por S e I, responde pelo que não tem nem nome, nem forma. Então aqui, você vê, embora seja um texto muito complexo do Jean-Claude Minier, existem momentos onde ele é muito claro, onde ele é muito preciso. Né? Então, nome que damos ao que, em um ser marcado por S e I, né? Somos nós, né? Seres marcados pelo simbólico imaginário, responde pelo que não tem nem nome, nem forma. Então, o real, né? Então, aí ele vai dizer, o real do nó nada mais é senão o advento pelo desenodamento borromiano do real como tal. Né? Então, por isso que eu vou dizer que o nó, desculpa, por isso que eu vou dizer que o real é tanto um dos círculos, né? Isso está certo, dizer que o real é um dos círculos,
Como eu posso dizer que o real é a própria impossibilidade de cortar um ciclo sem fazer com que se desliguem os outros dois, né? Mas eu posso dizer também que o real é exatamente aquilo que se mostra quando há o desenodamento. Porque quando eu digo que o real é um dos círculos, eu estou dizendo que o real é um dos círculos, mas não que não é um real, mas é um real já sempre amarrado ao simbólico e ao imaginário. Né? Então, o real que se mostra no desenodamento, na desamarração, é o real fora dessa relação com o real, com o simbólico imaginário. É o real, isso que ele chama de o real como tal. Aí ele diz: concebemos que tais sujeitos dele se desviem como horror absoluto. Né? Então, isso quer dizer que nós nos relacionamos permanentemente com o real, mas sempre tendo o simbólico imaginário como uma mediação, né? Que nos protege desse real puro, vamos dizer assim. Né? E aí ele vai lembrar que a análise ela implica algum tipo de experiência do real. Porque ela implica necessariamente algum tipo de desenodamento. Porque ele diz, ora, a análise, afinal, é o que seu nome significa, né? Ele está falando do quê? Ele está falando do verbo... Análise vem do verbo grego analio. Analio quer dizer desligar. Porque lio quer dizer ligar, tá? Então, analio, análise quer dizer desligamento. Tá? Então ele diz, análise, afinal o que o seu nome significa, é precisamente esse desenodamento pelo qual o real borromeano se constitui. Cortar o anel pelo qual isso se aguenta, ou antes, pelo corte, determiná-lo como o anel pelo qual isso se aguenta, interpretar é isso. Né? Então, vamos pensar que um sujeito vem à análise a partir de uma certa amarração que, por algum motivo, não está se aguentando, não está se sustentando. Né? Então, no certo sentido, o sujeito vem para pedir para alguém ajudar ele a amarrar isso de novo, né? Só que, às vezes, normalmente, para amarrar, tem que desamarrar, né? Para amarrar de novo, tem que desamarrar. Tem que fazer uma nova amarração, né? Só que isso não passa sem uma experiência de angústia, né? Por isso que o Lacan vai dizer que o analista, numa análise, ele tem que dosar a angústia. Por quê? Porque uma análise não é sem angústia. Não existe análise sem angústia. Mas, ao mesmo tempo, essa angústia não pode ser tal que o sujeito esvaneça nela, né? Então, tem que haver uma dosagem aí, né? Então, aqui no final ele aponta para um ponto importante, né? Que é a dispersão, né? Que é esse desenodamento, ela não pode ser olhada fixamente, quer dizer, não tem como o sujeito se sustentar diante desse desenlace, desse desenodamento, né? Ou seja, é uma experiência de horror. Então, por isso que é uma experiência de um instante, né? Então, eu não posso... Quando ele fala isso, ela não pode ser olhada fixamente. Está fazendo referência a uma frase do Freud, né? Que diz que para a morte nós não podemos olhar fixamente, né? E a morte é um dos signos, é um dos significantes desse real, né? Desse desenlace, né? Só que aí ele fala assim, só a psicose consegue isso, ao preço que entrevemos e que ultrapassa o que pode ser escrito e imaginado. Né? Então, vou fazer uma pausa aqui, né, para depois, na volta, a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, né, sobre a psicose, né, como uma experiência de desenlace, de desenodamento. Né?
Vamos fazer uma pausa? Daqui a 10 minutos, então, a gente volta? Ok? Vou parar aqui a gravação. Bom, acho que já está gravando de novo. Então, pessoal, nesse finalzinho do texto, né, deixa eu colocar aqui de novo no modo de apresentação de tela inteira, ele faz referência à psicose, né? Então, a psicose é bastante... pera lá. Tá. Então, quando ele diz, né, essa dispersão não pode ser olhada fixamente, né? Ele está falando exatamente até... Porque existe, quando ele fala antes, assim como o sol do sentido e a morte pulverulenta, né? Ele está fazendo uma referência ao Freud que diz que a morte é como o sol, que você não pode olhar diretamente, né? Então, nesse lugar aí do sol e da morte, né? O que o Jean-Claude Miller acrescenta isso? Vamos dizer, isso são figuras para o real, né? O real não pode ser olhado de cara, de frente, né? Fixamente. E aí ele diz, só a psicose consegue isso ao preço que entrevemos, que ultrapassa o que pode ser escrito e imaginado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, isso que a gente chama de um surto psicótico, ou talvez melhor, isso que a psicanálise vai chamar de um desencadeamento psicótico, né? Quer dizer, esse desencadeamento é uma formulação no momento em que o Lacan pensa a cadeia simbólica como pensa o simbólico como uma cadeia, né? Isso que ele vai chamar de cadeia significante, né? Então já tem aí, de algum modo, essa ideia de um encadeamento, né? De alguma coisa que prende, que nos prende, né? Que nos prende a linguagem, né? E o que acontece na psicose é um desencadeamento, né? Ou agora, a partir dessa ideia do não borromiano, é essa ideia de um desenodamento, de uma desamarração ou de uma dispersão dos anéis, né? É por isso que essas situações são situações sempre de uma grande confusão, né? De uma grande confusão mental, né? E o que você tem na psicose é exatamente um sujeito acossado por esse real, né? Por esse encontro com o real que provém dessa desamarração, né? O Freud ele é o primeiro a chamar a atenção, né, de que isso que a gente chama de delírio, né, no caso da psicose paranoica, né, no caso da paranoia, né, já na verdade é uma tentativa de uma nova amarração, né? Então, isso que para nós parece a doença, né, que é o delírio paranoico, por exemplo, o Freud vai mostrar que esse estágio já não é mais a doença, esse estágio já é a cura, né? Já é o sujeito se reorganizando. Só que nessa reorganização, né, nessa nova amarração, ele vai se amarrar de um modo bastante surpreendente para nós, né? Para a maioria das pessoas, né? Então, essa referência à psicose no final, eu acho ela importante, né? Então ele diz, é verdade que todo discurso conhece e encontra essa circunstância desconcertante em que o que estava ligado, num instante, se desenoda, se desamarra, né? Então, isso obviamente não é um privilégio da psicose, mas vamos dizer que no caso da neurose, ou seja, dos normais, né, entre aspas,
isso é um instante de horror, é um instante de angústia, né? Mas o sujeito, ele vai amarrar isso de algum modo, né? Normalmente através do sintoma, né? O sintoma vem como um reforço, né? Para essa amarração. Então, por isso que Lacan vai pensar como sendo um nó borromeano de quatro anéis, né? Em que esse quarto anel é o sintoma, né? E na medida em que o sintoma não consegue mais amarrar isso, normalmente é nesse momento que o sujeito procura uma análise, né? Isso quer dizer, a análise vem para tentar ser quase como se fosse um quinto anel, né? Já que o anel do sintoma já não está conseguindo mais fazer o nó se aguentar, né? Então ele vai dizer assim, ele conclui dizendo: nada aconteceu, senão que nesse nada que separa um antes e um depois, ao sujeito aconteceu um real, né? Então, toda vez que há realmente um ato que estabelece uma diferença radical entre um antes e um depois na vida de um sujeito, toda vez que isso se dá, houve um encontro com o real. Aconteceu para esse sujeito um real, né? Então, eu achei que valia a pena a gente fazer essa leitura, né, do texto do Jean-Claude Miner, mesmo que seja uma leitura onde eu destaquei apenas alguns pontos, mas são os pontos que eu acho que são essenciais para a leitura que o Agamben vai fazer desse texto. Tá? Então, acho que quando o Agamben fizer as marcações que ele faz no texto de Jean-Claude Miner, a gente vai reconhecer essas passagens que a gente trabalhou aqui. Tá? Então, voltando então para o texto, eu acho que eu. Então, eu acho que a gente pode agora ler de novo esse pequeno, essa leitura, esse resumo, né, do Agamben, né, porque eu acho que vamos fazer essa experiência para ver se melhorou um pouco, né, depois desse percurso que a gente fez no Jean-Claude Miller, né? Então, vamos reler a citação e o comentário do Agamben. Né? Então, a citação é o primeiro parágrafo do texto do Jean-Claude Miller. Né? Há três suposições. A primeira, ou antes, uma, pois já é demais colocar aí uma ordem, por mais arbitrária que seja, é que há proposição tética que não tem como conteúdo senão sua própria posição. Um gesto de corte, sem o qual não há nada que exista. Chamaremos isso de real ou R. Uma outra suposição, dita simbólica ou S, é que há língua. Suposição sem a qual nada e singularmente nenhuma suposição poderia se dizer. Uma outra suposição, enfim, é que há semelhante, onde se institui tudo que faz laço. É o imaginário ou I. Aí o Agamben diz: a tese tem, como se sabe, uma particularidade. As três instâncias, ou escansões, ou rodinhas, que articulam, só valem pelo nó dito borromeano, que topologicamente as liga. Pois as três letras não afetam três ordens distintas de objetos dotados de propriedades pré-existentes que as identificaria. Não se trata, portanto, de uma tese ôntica que divide três regiões do ente, mas elas instauram antes um sistema de relações propriamente ontológicas,
que concernem tanto ao conjunto quanto a cada um dos seus elementos. Né? Quer dizer, quem chama essas relações de propriamente ontológicas é o Agamben, né? Trazendo aí para a descrição que ele faz do Jean-Claude Miner, do modo como Jean-Claude Miner descreve os três registros do Lacan, um vocabulário, vamos dizer, heideggeriano, ontico-ontológico, né? Ele vai dizer, não apenas o nó tem, desse modo, em cada um de seus elementos, as propriedades que, como conjunto, ele põe, cada elemento sendo assim, ao mesmo tempo, real, simbólico e imaginário, a gente viu isso, né? O Jean-Claude Miner falando isso, mas o próprio nó, que constitui o verdadeiro tema intematizável da tese, é, por sua vez, real, na medida em que ele só se dá no instante de desenlace em que as três rodinhas se encontram imediatamente dispersas, simbólico, na medida em que tem um nome e é um, e, enfim, imaginário, na medida em que, por definição, ele faz laço e é representável como um jogo de barbantes. Tá? Então, ele está descrevendo isso que o Jean-Claude Miner leva o capítulo inteiro para tentar descrever. Né? Então, aí ele... após essa brevíssima descrição, né, do modo como Jean-Claude Miner descreve os três registros do Lacan, ele vai remeter isso imediatamente à tradição filosófica. Né? Então, como ele diz na abertura lá da conferência que ele faz no colóquio Lacan com os filósofos, Lacan com os filósofos, Lacan entre os filósofos, no mesmo lugar que ele. Então, ele joga o Lacan na tradição filosófica, que a tradição dele é Agamben, ele está lendo o Lacan como filósofo. Ele diz que a tese seja, nesse sentido, trinitária, certamente não surpreenderá se consideramos que, desde que a teologia cristã incorporou a circulação triádica do neoplatonismo, todo princípio em metafísica é necessariamente, para retomar o termo de Cusa, né, o Nicolau de Cusa, unitrino. Né? Então, ele vai chamar atenção para que essa ideia de uma tese trinitária, né, ela não surpreende porque essa ideia de três registros ela está presente na história da filosofia, na história da metafísica, seja na tradição cristã, né, no sentido das três pessoas de Deus, né, seja na circulação triádica do neoplatonismo, né, que vai se fundir com a tradição, com a teologia cristã, seja no próprio Nicolau de Cusa, né? Então, isso já é alguma coisa que caracteriza a metafísica ocidental. E o fato de que essa hipótese permite a esses autores, aos autores que ele está, os autores aos quais ele está se referindo, né, que correspondem a esse movimento do pensamento francês, né, de então, né? E o fato de que essa hipótese permite a esses autores reformular com rigor alguns dos problemas fundamentais da filosofia primeira, né? Então, ou seja, quando eles usam essa distinção entre os três registros, esses autores, né, esses filósofos, né, eles usam isso, e esse uso permite a eles reformular com rigor alguns dos problemas fundamentais da filosofia primeira. Isso não é alguma coisa que surpreende, né? Senão aqueles que não terão sabido reconhecer no nó que liga RSI a mesma instância que governa a metafísica aristotélica. Então, ele faz remontar, na verdade, essa tríade ao Aristóteles, a metafísica do Aristóteles. Né? E aí, para ilustrar isso, ele faz recurso a um comentário, né, de um autor antigo, a um comentador antigo do Aristóteles, que é o Amônio. Né? Ele diz, tomemos o comentário de Amônio a respeito das categorias. Então, isso aqui eu expliquei para vocês melhor da última vez, né? Quando Amônio diz, uns pensam que o filósofo trata aqui do que é dito, seja, o simbólico, outros que ele trata antes do que é, ou seja, o real, e outros ainda
do que é concebido, ou seja, imaginário. Então, o que é concebido, a gente pode entender como o que é representado, né? Mas, em realidade, o fim que ele se propunha era tratar de termos que significam os entes através de conceitos. Então, o que o Amônio está dizendo? O Amônio está dizendo, a verdade não é nem nenhuma dessas três teses, né? Ou seja, a verdade não está nem com que aqueles que acham que as categorias de Aristóteles dizem respeito à linguagem, ou dizem respeito ao ser, ou dizem respeito ao pensamento. A realidade, né, a verdade é que ele estava que o que ele se propunha era tratar exatamente do modo como esses três registros estão articulados, né? Então, é isso que o Amônio diz quando ele diz o fim que ele se propunha era tratar de termos que significam os entes através de conceitos. Então, aqui eu tenho essa amarração entre o real simbólico e imaginário na leitura do Agamben, ok? Isso não quer dizer que um filósofo lacaniano, um psicanalista lacaniano, corroborasse essa interpretação, ou essa correspondência, né? Então, ou se eu quiser descrever essa amarração a parte object, ou seja, olhando do lado do objeto, é a mesma coisa, eu diria entes, então não termos, mas entes, enquanto eles são significados pelos termos através de conceitos. Então aí eu amarro os três registros, né? Então eu falei para vocês, né, que isso faz referência à célebre querela dos universais, né? A querela medieval dos universais, que era exatamente isso, saber se os universais se referiam apenas a palavras, que seria a tese nominalista, né? Apenas ausente, que seria a tese realista, né? Ou se ela se referiria apenas aos conceitos, né? Isso seria a tese conceitualista, vamos dizer assim, né? Ou psicológica, né? Então, a ideia do Amônio é que, na verdade, as categorias dizem respeito a uma certa, vamos dizer, a uma certa amarração entre esses três registros, né? Como se dissesse respeito aos três registros ao mesmo tempo, né? Como se para Aristóteles não existisse essa possibilidade de separar uma coisa da outra. Então, após citar o Amônio, o Agamben diz reconhecer-se-á facilmente, né? Ele acha que é uma correspondência evidente, reconhecer-se-á facilmente tanto a posição das três rodinhas de Lacan-Müller, quanto a de seu entrelaçamento topológico, né? Então, ele acha que há aí... Eu não só reconheço os três registros, mas eu reconheço a amarração, o enodamento ou entrelaçamento entre os três registros, né? Aí ele vai dizer... É claro que nessa perspectiva o problema é menos o da distinção e do estatuto próprio de cada uma das três instâncias que o do nó que os constitui e os liga, e de seu desenlace eventual, né? Então, para ele, o problema central é exatamente o do nó e o do desenlace eventual, possível, né? Pois, se o nó é igualmente real, simbólico e imaginário, e se, para o homem falante, o real já é nomeado do mesmo modo que o simbólico já sempre bascula para o imaginário, aí ele formula uma questão que eu marquei para vocês quando a gente leu. Eu acho essa questão estranha, que ele formule assim, ele diz: como um conhecimento consistente do real será possível? O que o Agamben está chamando aqui de conhecimento consistente do real, né? Quer dizer, de repente se tornou uma... Mas, de qualquer modo, ele está apontando para o fato de que o real já é sempre nomeado e o simbólico já sempre bascula para o imaginário. Isso quer dizer,
eu nunca tenho R$ 1 fora dessa relação, né? Vamos dizer, está chamando a atenção para esse ponto. Então, o ponto é o nó, né? Aí ele diz, o próprio desenlace e a dispersão das três rodinhas, em que, segundo a tese canônica, o real se dá como impossível em um instante de horror, então aí ele está fazendo referência a essas passagens que a gente leu hoje, né, do Jean-Claude Milner. Então, o próprio desenlace e a dispersão das três rodinhas não são, nesse sentido, senão a maneira como o imaginário, levado ao seu limite, tenta aqui representar o real. Isso é também uma tese do Jean-Claude Milner. A gente leu essa passagem, né? É, não sei se eu vou achar. É, 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 não. Então, esse momento lá na página 12, né, onde ele diz: quem não vê que essa dispersão nada mais é que o real em si mesmo, tal como o imaginário se esforça em representá-lo. Né? E aí ele diz: o ser falante é incessantemente solicitado a imaginar R. Né? Então, quando ele diz o próprio desenlace e a dispersão das três rodinhas, não são, nesse sentido, senão a maneira como o imaginário, levado ao seu limite, tenta ainda representar o real. Tá? Que é, então, quando eu fiz aquele exemplo da última vez, trouxe as rodinhas e cortei, e isso é uma tentativa de representar esse momento. Né? E aí ele faz essa observação, segundo o movimento, que não é sem lembrar o sublime kantiano. Aí ele diz, mais uma vez, trata-se aqui, com toda evidência, de um problema consubstancial à filosofia, ao menos em sua versão platônica. E aí é o momento em que ele começa a fazer referência à carta sétima e e aí eu acho que é aqui que a gente poderia falar um pouco desse texto, né? Então ele diz assim: a digressão filosófica da carta sétima não diz com efeito nada além disso. Se supomos uma série de termos dos quais uns se situam topicamente em fonais, ou seja, na voz, o nome e a definição, os outros em psiquais, ou seja, na alma, a opinião e a ciência, outros nos corpos sensíveis, a imagem, nenhum deles está em condições de fornecer o conhecimento do quinto ou da coisa mesma, a qual não pode resultar eventualmente senão de sua implicação e desimplicação recíproca, o que, na digressão, é expresso pela imagem de uma fricção, frotagem, de termos uns com os outros e da faísca de luz que dela brota. Então, isso aqui, ao falar isso, ele está fazendo referência a uma passagem da carta sétima que ele cita na íntegra, né? Que é o seguinte, essa passagem aqui, ó, ele diz assim, ó, você veja, é uma passagem, né, da carta sétima, onde
o Platão, quando ele vai a Dionísio, né? Quando ele vai a Sicília pela terceira vez, e ele tem esse encontro com esse jovem tirano Dionísio, que supostamente deseja aprender filosofia, ele decide pôr o Dionísio à prova. E aí ele diz: há um método excelente de obter essa prova, ou melhor, um método que se adapta perfeitamente aos tiranos, sobretudo aqueles que estão cheios de um saber de segunda mão. E de repente, mal cheguei a perceber-me de que era essa precisamente a condição de Dionísio. E aí ele fala, é o primeiro momento em que isso aparece, né? A dizer que ele tem que falar da coisa mesma para o Dionísio, né? E aí ele fala sobre essa coisa, não existe nenhum escrito meu, nem jamais poderá existir. Não é de fato, de modo algum, dizível, como as outras coisas, as outras disciplinas, mas depois de muito tempo em torno da coisa mesma, perito pragma autor, e depois de muita convivência, de repente, como a luz vinda de uma centelha, ela nasce na alma e se alimenta a si mesma. Né? Então, a questão que o Agamben começa a se colocar nesse texto é o que é essa coisa mesma, essa coisa que é indizível, né? Pelo menos não é dizível como as outras coisas, né? mas que exige uma certa dedicação em torno dela, né? E depois de muita convivência, de repente, né, instantaneamente, como a luz vinda de uma centelha, ela nasce na alma e se alimenta a si mesma, né? Então, o Agamben vai se perguntar o que é essa coisa, a coisa do pensamento, né? E aí o Platão, para tentar dizer o que é a coisa mesma, ele faz uma digressão. Né? E é essa digressão que eu queria ler com vocês aqui, nessa versão do texto que o Agamben não cita de quem é essa tradução, então a gente supõe que seja dele. Né? Então ele diz assim, o Platão: para cada um dos seres, existem três coisas necessárias para que haja ciência. Né? Então, talvez, quando ele fala do conhecimento do real, o Agamben, né, ele talvez esteja fazendo referência já a isso, né, a essa passagem da Carta Sétima de Platão. Para lá. O Platão diz: para cada um dos seres, existem três coisas necessárias para que haja ciência. Em quarto lugar está a própria ciência. E em quinto lugar, devemos colocar aquilo mesmo que é cognoscível e que é verdadeiramente. A primeira coisa é o nome. A segunda é o discurso, que é o logos, né? Que aqui está traduzido como o discurso que define. A terceira é a imagem. Então, se eu quero conhecer uma coisa, a coisa mesma, né? Então, eu tenho, primeiro, três níveis que para alcançar a ciência, né, da coisa, eu vou ter o nome, ônoma, a definição, o logos e a imagem, o eikos. Em quarto lugar, a ciência, ele diz. E em quinto, a própria coisa, a coisa mesma. Não? Aí, desculpa, eu coloquei eikos, mas na verdade não é eikos, é eidolon, tá?
Então ele diz, para entender o que estou dizendo, basta tomar um exemplo que se aplica a todos os casos. Então ele dá um exemplo, aquilo a que chamamos círculo, kyklos, cujo nome é precisamente aquele que acabo de pronunciar, kyklos. A segunda coisa é o seu logos, que é a definição, composto de nomes e verbos. Aí, exemplos de definição. Aquilo que em cada ponto está à mesma distância dos extremos e do centro. Então, é isso que é a definição do termo kyklos. Eis o logos do que chamamos esfera, círculo ou circunferência. A terceira coisa é o que se desenha e se apaga, ou seja, a imagem, né? Se forma com o torno e se destrói, mas nada disso afeta o círculo em si mesmo. Autos hoc kyklos. Aqui, exemplo da coisa mesma. Ao qual todas essas coisas se referem, porque é diferente delas. A quarta é o conhecimento e o nous e a opinião verdadeira sobre essas coisas. E tudo isso deve ser pensado como uma única coisa, na medida em que não reside nas vozes, em fonais, então essa passagem que ele está citando, né? Nem nas figuras corpóreas, em somaton schemasin, mas nas almas, né? Então, na alma, o que eu tenho é a ciência, o nous, a opinião verdadeira. Na voz, eu vou ter as palavras, né? E nas figuras corpóreas, eu vou ter as imagens, né? Pelo que é claro que isso é diferente da natureza do ciclo em si e das três coisas que falamos, né? Então, uma coisa é a ciência, outra coisa são essas três coisas que são o nome, o logos, né? A definição e a imagem, e uma quinta coisa é a coisa em si mesma. Desses quatro elementos, o mais próximo do quinto, né, a coisa mesma, por afinidade e semelhança, é o nous. Os outros estão mais afastados. Então, o nous é esse pensamento intuitivo, né, não discursivo, né? O mesmo é válido para a linha reta e para a curva, e para a cor, para o bem e o belo e o justo, e para cada corpo fabricado ou natural, para o fogo e a água, e para todas as outras coisas desse tipo, para cada ser vivo, e para o ethos na alma, e para todas as produções e paixões. Né? Cada uma dessas coisas tem um nome, um logos, um eidolon, uma ciência, um nous, uma opinião verdadeira e a própria coisa. Aí ele diz, se não apreendermos em cada coisa os quatro primeiros elementos, o nome, o logos, o eidolon e a ciência, nunca poderemos ter um saber completo do quinto, a coisa mesmo. Além disso, os primeiros quatro manifestam tanto a qualidade, topoion, ti, né? O Agamben vai fazer referência a isso, né? Qualidade é o modo como a gente traduz essa expressão em grego, né? Topoion, né? Como o ser de cada coisa, através da fragilidade da linguagem. Então, isso aqui, essa parte é muito importante, né? O Agamben vai se referir a essa fragilidade, essa fraqueza da linguagem, né? Diaton logon astenes. Então, além disso, os primeiros quatro manifestam tanto a qualidade como o ser da coisa através da fragilidade da linguagem. Por esse motivo, ninguém com bom senso ousará confiar seus pensamentos à linguagem, tanto mais que se trata de um discurso imóvel, como o escrito com as letras. Né? Então, é essa passagem da carta sétima do Platão, né? Uma passagem famosíssima, né? que o Agamben, nesse texto, está tentando interpretar, né? E ele está tentando interpretar para pensar que essa coisa mesma, ela não é alguma coisa que transcende absolutamente a linguagem, né? Que é o que ele diz logo depois, né? Quando ele diz assim,
A coisa mesma não é algo que transcende absolutamente a linguagem e nada tem que ver com ela. Então, ele vai chamar a atenção, né, que uma outra importante passagem da carta, ele escreverá que o conhecimento da coisa mesma se acende imediatamente, riscando, esfregando uns nos outros os nomes, os logoi, as visões, as sensações e pondo-os à prova em refutações benévolas e em discussões conduzidas sem inveja. Né? Então é isso que ele está se referindo quando ele diz, quando ele fala do frottage, né? Quando ele diz o conhecimento do quinto ou da coisa mesma, a qual não pode resultar eventualmente senão de sua implicação e desimplicação recíproca, o que, na digressão, é expresso pela imagem de uma fricção, frottage de termos uns contra os outros e da faísca de luz que dela brota, né? Então, ele está se referindo a essa passagem aqui exatamente. Né? Então, a ideia do Platão é dizer que nenhum desses termos, nenhum desses elementos isoladamente, o nome, a definição, a imagem, a ciência e a própria coisa, nenhum deles separadamente me permite um conhecimento da coisa mesma. É preciso que eu esfregue uns nos outros, né? Que eu esfregue os nomes, os logos, as definições, as visões, as sensações, né? Que é a partir de uma espécie de fricção entre eles que eu posso alcançar algum tipo de conhecimento sobre a coisa mesmo. Né? Mas aí o Agamben, então, nesse sentido, vai insistir nesse ponto, quando ele diz que a coisa mesmo é o que ele diz que isso é um aparente paradoxo, né? Mas ele diz que esse paradoxo consiste no seguinte, que a coisa mesma é o que, mesmo transcendendo de algum modo a linguagem, só é, todavia, possível na linguagem e em virtude da linguagem. A coisa da linguagem, portanto. Né? Então, o que ele quer é, de algum modo, caracterizar essa coisa mesma como uma coisa da linguagem, como uma coisa que não é sem a linguagem. Né? Então, o que ele quer refutar com isso? Ele quer refutar essa ideia de que a coisa mesma é um inefável, um indizível, né? Um inalcançável. Né? Ele quer pensar ela como estando numa relação com o real. Né? Isso é uma coisa que... Bom, deixa eu ver se eu avanço um pouco mais, né? Então, por isso que ele vai dizer logo a seguir, que ele diz que a mística platônica, se tal mística existe, é como toda mística autêntica, profundamente implicada nos logos, né? Então, isso é um tema também que é recorrente no Agamben, né? Eu até já escrevi um texto sobre isso, né? Que se chama Mística e Linguagem de George Agamben, né? Que é o modo como Agamben entende a mística como uma experiência de linguagem, né? Para o Agamben, a mística é um experimentum linguae, né? Então, ele vai dizer aqui, ó, a identificação dos primeiros 4 membros não põe grandes dificuldades. O nome, o discurso de definição, né, o logos, a imagem, que aqui indica o objeto sensível, né, que corresponderia ao imaginário, lá no esquema do Lacan, né, e, por fim, o conhecimento que se realiza através dele. Ônoma, o nome, é, nos termos modernos, que são, aliás, os mesmos da lógica estoica, o significante. Né? Logos, a definição, é o significado, ou a referência virtual. E a imagem é o denotado, ou a referência atual. Né? Então, o esquema dele é ônoma igual ao significante, logos é igual ao significado e
Eidolon é igual a referente ou referência sensível. Então, ele vai insistir nesse ponto. A coisa mesma já não é simplesmente o ser em sua obscuridade, como objeto que é o pressuposto da linguagem do processo cognitivo, mas aquilo pelo qual ele é cognoscível, sua própria cognoscibilidade e verdade. Então, ele vai. Espera lá. Ele vai dizer a coisa mesma, daí o termo autó como designação. Sim? Alguém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok. Então, a coisa mesma, daí o termo autó como designação técnica da ideia, não é de fato outra coisa, mas a mesma coisa, já não, porém, suposta pelo nome e pelo logos como um obscuro pressuposto real, um hipoquêmeno, mas no próprio meio de sua cognoscibilidade, na pura luz de seu revelar-se e anunciar seu conhecimento. Então, a ideia dele é que a coisa mesma, ela não pode ser entendida como o pressuposto do discurso, né? Como aquilo que seria o subjectum, ou a hipótese, ou o pressuposto. Né? Então, essa ideia que ele vai explicar depois de que o discurso fala sobre algo, então esse algo está sob o discurso, né? E estar sob é subjazer, né? Então daqui que vem a questão do hipoqueimeno, né? O subjectum, né? Então a ideia dele é que a coisa mesma não é o subjectum, o hipoqueimenon do discurso, né? Porque senão eu estou trabalhando com essa ideia de uma linguagem que representa o real. E essa ideia é uma ideia imaginária, porque é uma ideia de representação, né? Então ele quer construir um outro conceito de coisa mesma que ele acha que está implícito no Platão, né? Então, tá vendo? Aqui ele diz a coisa mesma não é de fato outra coisa, mas a mesma coisa, já não, porém, suposta pelo nome e pelo logos, como um obscuro pressuposto real, um hipoquêmeno, né? Então, é isso que é a ideia que ele quer desconstruir, né? Então, ele vai dizer a linguagem, a nossa linguagem é necessariamente pressuponente e objetivante. Então, essa ideia de que a linguagem é pressuponente e objetivante, é isso que ele vai chamar de o poder pressuponente da linguagem. Essa ideia de que toda vez que eu falo, eu pressuponho um objeto que seria o
o objeto do meu discurso. Então, esse poder pressuponente da linguagem é um efeito meio inevitável, mas ao mesmo tempo a ser evitável, que é o tempo todo a própria linguagem é ela que produz esse objeto, esse pressuposto, né? Então é isso que é o poder pressuponente da linguagem, é achar que nós estamos o tempo todo falando de um objeto que seria a coisa mesma, né? E o Agamben vai dizer que a coisa mesma não é isso, né? Então, a linguagem, a nossa linguagem, é necessariamente pressuponente e objetivante, no sentido em que, em seu acontecer, decompõe a coisa mesma, que nela e só nela se enuncia, em um ser sobre o qual se diz, e em um poion, uma qualidade e uma determinação que dele se diz. Então, isso aí vai ser a distinção entre sujeito e predicado, né? O sujeito é aquilo de que se diz algo, e a qualidade é aquilo que se diz desse algo, né? O predicado, né? Então, isso aqui seria o on, né? O ente, e isso aqui seria o poion, a qualidade, né? Então, ao falar, eu estou falando de alguma coisa que é o sujeito do meu discurso, eu estou dizendo coisas sobre isso, né? Então, eu divido a coisa mesma em sujeito e predicado, né? Então, é isso que é o poder pressuponente da linguagem, né? É sempre pressupor que há um objeto, um sujeito, que é um objeto que é o sujeito dos predicados que eu atribuo a esse objeto, né? A linguagem é assim sempre, segundo a definição retomada por Aristóteles, legem ti kata tinos, né? Ou seja, dizer algo sobre algo. Não? Legem, dizer, ti, algo, kata, sobre algo, tinos. Então, o que o Agami está dizendo é que, quando eu digo algo sobre algo, eu pressuponho que esse algo é a coisa, mas essa coisa é uma coisa pressuposta. Ele vai dizer, não é isso a coisa mesma. Isso é a coisa pressuposta. Né? Então, é essa cisão que eu imponho uma coisa entre algo de que se fala e algo que se fala de algo. Né? Então, isso dizer algo de algo, essa separação entre sujeito e predicado, é isso que é o poder pressuponente da linguagem, né? Que já está. Então, a linguagem é assim sempre, segundo a definição retomada por Aristóteles, legem ti katatinós, dizer algo sobre algo. É sempre, portanto, linguagem pressuponente e objetivante. Então, isso é um efeito da linguagem, mas isso para o Agamben é um efeito, vamos dizer, imaginário. Né? A pressuposição é a própria forma da significação linguística, o dizer kat hipokeimenon, sobre um sujeito. Né? Então, essa própria forma da significação linguística é uma forma, para o Agamben, de uma compreensão equivocada do que é falar. Né? E aí ele vai e faz essa frase, que é uma frase que eu gostaria que vocês guardassem, né, quando ele diz: a advertência que Platão atribui à ideia é então a de que a própria dizibilidade permanece não dita no que se diz daquilo sobre o que se diz.
Ora, isso aí é praticamente, né, a própria dizibilidade permanece não dita no que se diz, daquilo sobre o que se diz, é praticamente a frase do Lacan. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar isso aqui agora. Ah, vou ver se eu. Não, tá antes. Então, essa frase aqui, ó. Em O Arthur Dito, Lacan, né? Em O Arthur Dito, ele, Lacan, nos diz a respeito desse outro modo da língua. Que se diga, fique esquecido, atrás do que se diz, no que se ouve. Repito. Essa frase vai ser uma frase importante lá na conferência do Agamben sobre o Lacan. Que se diga, fique esquecido atrás do que se diz. Ora, é muito parecido com o que ele diz aqui. A própria dizibilidade permanece não dita no que se diz, daquilo sobre o que se diz. Isso quer dizer, quando eu falo das coisas, o poder pressuponente da linguagem entende que o meu discurso é um discurso sobre um objeto, que é um objeto que é posto pela própria linguagem. Só que esse ato, que é o ato de dizer, né, isso que ele está chamando de a própria dizibilidade, o próprio fato de que nós falamos, isso fica não dito, isso fica escondido, isso fica esquecido, né, no que se diz, daquilo sobre o que se diz. Né? Então, o que o Agamben quer? O Agamben quer que esse fato de que eu digo, seja recuperado como constitutivo da coisa sobre a qual eu falo. Ou seja, esse ato de falar da coisa pertence à coisa. Né? É isso que ele vai chamar de a coisa mesma, que ele vai chamar de a coisa da linguagem. Né? Então, num certo sentido, o que ele pretende é retomar, reconquistar essa dizibilidade do que se diz. E aí ele vai perguntar isso, né? Como é possível falar sem supor, sem hipotetizar e subjetivar aquilo de que se fala? Né? Então, como é que se pode falar bloqueando esse poder pressuponente da linguagem, né? Anulando esse poder pressuponente da linguagem, né? Esse poder da linguagem de sempre pressupor um objeto, né? Que seria o objeto, que seria esse hipokeimenon, né? Sobre o qual eu falo, né? Então, esse texto, nesse sentido, que eu gostaria que vocês lessem, né?
ele vai dizer depois, né? A conclusão dele é: a coisa mesma não é uma coisa. Né? A coisa mesma do Platão não é uma coisa. A coisa mesma é a própria dizibilidade, a própria abertura que está em questão na linguagem, que é a linguagem e que, na linguagem, constantemente supomos e esquecemos. Né? Então, é isso que é o modo como ele diz, a frase do Lacan, que se diga, fique esquecido no que é dito. Né? Isso quer dizer, nós estamos tão preocupados com aquilo que supostamente é o objeto da nossa fala, que nós esquecemos da própria fala, né? Então ele vai dizer, ela é aquilo que sempre divulgamos ao falar, aquilo que não cessamos de dizer e comunicar, e, no entanto, perdemos sempre de vista. A estrutura da pressuposição da linguagem é a própria estrutura da tradição, né? Então é tudo isso que está em jogo quando ele traz aqui, né, nessa passagem, essa referência à carta sétima de Platão. Tá? Eu vou parar por aqui, né? Eu acho que foi muita coisa já hoje, né? Mas a gente vai voltar, então, a partir nesse ponto exatamente, né? Depois dessa leitura da coisa mesma, né? Eu peço a vocês que, se possível, leiam esse texto, né? É um texto muito bonito e muito importante do Agamben, né? E aí a gente retoma, né? A gente retoma na semana que vem, a partir desse ponto, né? Se vocês concordarem, tá? Vocês teriam alguma pergunta para colocar? A gente não tem muito tempo. Eu tenho uma perguntinha. Sim, por favor. Quando ele fala que ele vai procurar fazer alguma coisa, pensar como é que você diz sem a pressuposição, tentando falar, incorporar na própria linguagem as coisas, ele tem alguma proposta para isso ou ele está falando de um ensaio? Não, ele está falando, vamos dizer, num certo sentido, isso que ele está chamando de experimentum linguae seria exatamente isso. Ou seja, fazer uma experiência da língua é fazer uma experiência da língua sem esse poder pressuponente. Ou seja, sem esquecer que se diga, sem se esquecer essa dizibilidade, sem se deixar alienar por isso que seria um objeto da linguagem, né? Que para ele esse objeto da linguagem seria a própria linguagem, né? Então o experimento língua é exatamente a tentativa dele de fazer essa experiência, né? Entendi. Mas isso que a gente tem pela frente, tá? É isso que a gente está só preparando o caminho para chegar lá, nesse lugar, vamos dizer assim, né? É que parece uma tarefa super difícil, né? Porque, pelo menos, eu tive essa impressão lendo com você, que essa questão da linguagem está colocada em Platão, mas ele se agravou com como a linguagem se desenvolveu partindo de Platão e da metafísica. Né? A linguagem se substantivou cada vez mais ao longo do tempo. Eu não diria que a linguagem se substantivou, eu diria que a linguagem, ela, a partir dessa definição do Aristóteles, né, que falar é falar algo de algo, falar algo sobre algo, a linguagem ela fica cada vez mais esquecida de si e cada vez mais centrada naquilo que seria o objeto da fala, né? Que seria o sujeito dos predicados, né? Ao qual nós atribuímos tudo que nós atribuímos através da linguagem, né? Então, o que ele propõe é um retorno à própria linguagem, né? É só assim que a gente vai poder fazer uma experiência do que é a linguagem nela mesma, né? E, portanto, do que é falar, né? Vamos dizer assim, né?
Eu vou interromper a gravação, mas a gente pode continuar conversando um pouco mais. Um instante só.